Olá, olá! Hoje vamos falar um pouco sobre os raios-x dentro do consultório odontológico. Não só a linha periapical, mas também a linha de radiologia, panorâmico, tomógrafo. E eu estou aqui com uma pessoa especialista nisso, então vai ser muito bom. Já pega aí um caderno, uma caneta e não deixa de anotar, porque são dicas que vai fazer diferença na hora que você estiver montando o teu consultório. Então aqui a gente está hoje com o Daniel Souza, ele é especialista na área, ele tem uma empresa hoje, a Inova, não hoje, né, de muitos anos já, vou deixar que ele se apresente um pouco para vocês. Ele é coordenador de uma faculdade hoje aqui na nossa região, fica em Gravataí, a UBRA, na parte de medicina, e também ele é especialista físico-médico para os laudos de radiologia dentro do consultório. Então, Daniel, te apresenta um pouquinho aqui pra gente, né, para o pessoal te conhecer, e a gente vai dar essas dicas hoje para você não se perder no meio do processo. Obrigado, Elvira. Obrigado pelo convite, pela formação, né? Física médica, 25 anos na área. Muitas vezes o pessoal pergunta o que é física médica, né? Basicamente, a gente trabalha dentro da área de consultoria e gestão de qualidade para processos, junto à vigilância sanitária e diagnóstico por imagem. O nosso foco hoje entra em várias frentes, né? Uma delas é a radiologia odontológica, que é muito importante no aspecto de segurança para o paciente, segurança para os profissionais. Existem muitas dúvidas sobre esse processo, compra e venda de equipamento, blindagem de sala, documentação técnica da vigilância, porque agora entrou uma portaria ano passado aqui no Rio Grande do Sul, e em 2019 entrou o RDC 611, que são dois documentos que muitas vezes geram dúvidas, inclusive para os fiscais municipais da vigilância. E a nossa função é exatamente essa, tentar minimizar essas dúvidas e reduzir até custos para o nosso cliente. Sim, sim. Até isso é bem importante a gente falar que existe a RDC, que nem eu brinco que existe uma RDC nacional que deveria ser para todos os locais. Mas o que, que acontece? Existe muita vigilância local e eles trazem a normativa que eles entendem para aquele local. Então, vamos até começar por um processo que a gente acha bem importante, que é assim, muitos às vezes estão em obra, começando o seu consultório. E o primeiro passo é informar para a vigilância o seu projeto. É isso, Daniel? Perfeito. O processo adequado é exatamente esse: fazer um projeto arquitetônico da sala, do consultório, da sua estrutura, passar para a vigilância sanitária, principalmente quando tem radiologia, né? E aí tem uma diferença importante. Nós temos consultório odontológico com raio-x intraoral e o panorâmico com sala dedicada. Quando a gente tem um serviço de diagnóstico por imagem dedicado, esse projeto arquitetônico ele tem que ser encaminhado para a vigilância sanitária e, posteriormente, deve ser realizado cálculos de blindagem ou relatórios, exatamente para verificar o quanto de proteção tem que se colocar dentro desse serviço, né? Quando eu tenho um consultório odontológico, esse cálculo de blindagem não tem essa necessidade no primeiro momento. Mas muitas vezes não é indicado porque a estrutura hoje, né, de drywall, de outros componentes que são feitos nas salas, elas acabam deixando passar um pouco de radiação sobre as barreiras ao redor. Então, é fundamental analisar isso, né? Então, projeto arquitetônico, vigilância sanitária, aprovação, volta, então começa a desenvolver o processo. Isso. Então, assim, ó, até trazendo bem o ponto hoje, que muitos consultórios têm o raio-x periapical, aquele convencional dentro do consultório, seja ele de rodinha, seja de parede, seja fixo ao piso. Há um tempo atrás, a gente tinha uma normativa específica que as paredes tinham que ser blindadas. Hoje, qual é o primeiro passo? É ver essas medidas para ver se realmente precisa blindar essa sala? O ideal, sempre quando um cliente nos aciona, principalmente da área de odonto, a gente tenta analisar o projeto arquitetônico dele para tentar minimizar custos, por exemplo, para intraoral, né? Porque depende da posição da cadeira e o tipo de barreira que eu tenho ao redor, por exemplo, a alvenaria, eu talvez pela condição não precisaria estar blindando aquela alvenaria, mas é um processo de análise prévia, entende? E tamanho de sala, dimensão de sala é muito importante. A gente sabe que às vezes os consultórios são minúsculos ali, e mesmo com um portátil, a gente tem exposições para fora daquela barreira porque eu estou trabalhando com gesso acartonado ou um outro componente. Então, a gente conseguir ajustar e auxiliar o cliente nesse processo para incidir a radiação não diretamente para aquela barreira, mas para um outro espaço que minimize esse risco, por exemplo, uma janela, uma parede de alvenaria, para uma outra estrutura, isso facilita muito a reduzir custos, né? Mas sempre lembrando, projeto arquitetônico deve ser executado. Tá, e a gente tem escutado, e aí fica aquele zoom, 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 né? Um fala uma coisa, outro fala outra, que até 2 metros a gente não precisaria hoje mais blindar. Isso é fato? Ainda tem as suas peculiaridades? Esse regramento de 2 metros de distância, desculpa, está muito associado ao disparador, à posição do disparador. Essa é uma regra bastante antiga. Mas o que acontece?
eu tenho que me preocupar a incidência que chama de feixe primário, ou seja, a incidência primária da radiação, que é aquela incidência do tubo de raio-x que vai direcionar para onde está a cabeça do paciente. Então, eu tenho que estar sempre oposto a essa incidência. Então, eu tenho que me preocupar com isso. O dentista, o auxiliar, quem for fazer a incidência, ela deve ficar sempre oposta à incidência do feixe primário. E nós temos ali a radiação secundária, ou seja, incide na cabeça da pessoa, incide no banco, incide na parede e a gente tem um espalhamento dessa radiação. Com os equipamentos de odonto é super baixa essa exposição e o tempo é bastante curto também. Então esse risco é muito pequeno, mas pela incidência na barreira, nós sabemos que através de medidas com equipamentos não invasivos, ou seja, equipamentos de medição externa, nós conseguimos analisar isso. Né? Então é fundamental fazer essa distância. E nem sempre 2 metros é a nossa referência, tá? Pela posição, daqui a pouco, 2, 3 metros, como já aconteceu, consultório odontológico, o dentista tinha um separador com vidro entre 2 consultórios e nós estávamos a mais de 2 metros e nós tínhamos incidência de radiação naquela região, na outra sala, e ele teve que reajustar a posição da cadeira para fazer uma exposição, porque ultrapassava 2 metros tranquilamente. Isso até é uma questão boa da gente falar, a questão do vidro. Muitos acham que qualquer tipo de vidro faz essa blindagem. Na verdade, a gente tem uma espessura que realmente eu poderia usar o vidro como uma divisória, ou até o próprio drywall, né? Mas ele teria que ter um revestimento interno para poder blindar esses consultórios, principalmente quando a gente fala em consultórios biongos, né? Que são, assim, clínicas que fazem 3, 4, 5 salas, uma do lado da outra, e aí ali muitas vezes eles trazem o raio-x em todas as salas ou em algumas, e aí ver exatamente essa medida e o que está separando essas salas, seria mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, isso é bem importante, porque, assim, o dentista, muitos eles têm medo já só de olhar para o raio-x, mas muitos simplesmente não se preocupam com isso. E a gente tem que saber o que está dentro das normativas para a gente seguir o que é certo e o que dá segurança, não só para quem está trabalhando na clínica, como o ASB, o dentista, a secretária, porque muitas vezes a sala da recepção está do lado do raio-x, né? Então, assim, do ladinho ali já está o raio-x. Muitas clínicas já colocam o raio-x como a primeira sala dentro de uma clínica grande. Para quê? Para que ali seja já o primeiro laudo que ele já vai fazer, entre aspas, a venda do serviço da clínica. E ali, por exemplo, se instalou um panorâmico, né? Então, assim, muda muito as regras quando a gente já vai para uma linha de extra-oral. A gente vai falar daqui um pouquinho. Mas, assim, trazendo muito a situação hoje do raio-x portátil, né? Perfeito. Que muitas pessoas estão hoje trocando, vendendo o seu raio-x ou já abrindo um consultório com um raio-x portátil, pela facilidade, pela mobilidade de trabalho dentro da clínica, pela facilidade do aparelho ser pequeno, né? Então, assim, o que a gente tem que se preocupar hoje com o raio-x portátil? De modo geral, assim, o equipamento portátil ele tem uma característica bastante importante. Eu acho que vou puxar um pouquinho o meu assado aqui, que é a parte física básica, mas só para vocês entenderem, né? O equipamento de radiologia ele trabalha com 3 parâmetros, que é a tensão, kV, a corrente elétrica, kMA, e o tempo de exposição. Os equipamentos de radiologia odontológica eles trabalham intraoral com kV e MA fixo, ou seja, a corrente elétrica e a quantidade de radiação que está sendo produzida ali. O que vai variar é o tempo. Quanto mais tempo, mais exposição eu tenho, menos tempo, menos exposição. Basicamente é isso. Os equipamentos portáteis, por serem equipamentos que apresentam menor corrente elétrica e, em certos casos, menor kV, eles são equipamentos que apresentam, por consequência, menor quantidade de radiação durante a sua exposição. Porém, ele também tem seus riscos, né? De modo geral, um equipamento odontológico que fica preso numa parede ou, né, ele está fixo no chão, geralmente ele fica na faixa de 8 a 10 mA. Um equipamento de radiologia portátil, ele trabalha na faixa de 2 mA, 3 mA. Então é super baixo, é 3, 4 vezes menor do que estamos acostumados. Mas o que acontece? Ele continua emitindo radiação, ele continua expondo, e aí, dependendo da condição, se eu trabalho com um sistema digital ou um sistema analógico, um filme, isso também vai mudar o tempo de exposição. Então, igual ele produz radiação, nós temos que ter esse cuidado, né? Claro que, dependendo da condição e tamanho de sala, como eu tinha comentado anteriormente, essa exposição ela vai diminuir, como eu já observei, por exemplo, comparado
a um 10 mA, por exemplo, né, no equipamento convencional, para um modelo desses portáteis, eu consegui perceber que mais de 2 metros, 2,5 metros não tinha nenhuma exposição no mesmo tipo de barreira. Mas isso deve ser avaliado previamente, né, exatamente para aumentar a segurança da secretária, dos pacientes que estão no consultório ao lado, né? Então isso tudo leva um fator bastante importante. Analisar com pessoas que têm conhecimento técnico e possam auxiliar o dentista para não ter problema depois com a vigilância sanitária. Sim. E até é importante a gente trazer um pouquinho sobre a questão, não só a documentação da vigilância, né? Mas vocês também têm EPIs de funcionários trabalhando dentro da clínica. Perfeito. Então isso é bem importante e a gente vê isso no dia a dia. O Daniel provavelmente mais do que eu, porque ele está lá fazendo laudos. Tem clínicas que às vezes nem o próprio avental está ali dentro de um padrão que é exigido pela vigilância, com um protetor tireoide para periapical ou o próprio avental adequado para uma extraoral. Então, a gente tem que seguir as normas do que está escrito, não só pelo paciente, pela pessoa que chegou ali e fez o raio-x naquele momento, mas um contexto geral de tudo. E são, a gente chama de um checklist de sala, que muitas vezes a gente chega para fazer uma instalação de equipamento que não foi seguido aquele checklist, simplesmente não acharam que aquilo ali não era importante. E sim, a gente tem que seguir o checklist. A gente está aqui para dar as dicas daquilo que é certo. Claro que cada um pode seguir aquilo que acha, mas não importa assim, se hoje a gente está vendendo um raio-x que a gente chama de móvel, porque é o que está dentro das normativas da vigilância. Hoje, se você pesquisar, não existe uma normativa para raio-x portátil, certo, né? Especificamente, não. Não tem. Então, o que a gente vai seguir? Raio-x móvel. O que diz dentro das normativas de um raio-x móvel que hoje a gente chama de portátil? Diz aí um pouquinho pra gente. A gente está levando em consideração, por exemplo, na situação do portátil, hoje a vigilância ela solicita, né, segundo a Anvisa lá, que tem um tripé e um disparador. A gente sabe, por testes realizados por mim e pela minha sócia, que realizamos direto, e vários controles de qualidade, teste, levantamento radiométrico, teste de fuga de radiação, uma série de avaliações que nós realizamos. Eu, inclusive, já fiz exposições com ele na minha mão e verifiquei que a exposição dele é praticamente nula ao redor da onde eu estou fazendo a exposição. Ele só dá uma incidência do feixe primário. O secundário, onde eu estou segurando, o risco é praticamente nulo, né? Mas na vigilância sanitária, devido a essa situação toda de trabalhando com radiação e exposição, a vigilância solicita que junto com isso venha um tripé e um disparador como um fator de segurança, né? Apesar de nós sabermos que, em alguns casos, pela posição do equipamento e a estrutura, a gente não consiga fazer incidência lateral ou frontal, porque a posição da cabeça do paciente pode afetar esse resultado, né? Então, a gente precisa fazer alguns ajustes e muitas vezes tem que ser na mão. Não pode ser feito com um disparador. Mas está lá. Na regulamentação, ela pede isso. Disparador, o sistema com tripé, né? E aí tu ter exatamente essa segurança da incidência para uma barreira que não tenha nenhuma exposição fora daquele espaço. Por que é até bem importante isso? Hoje muitas pessoas querem o raio-x portátil e aí elas vão para a questão do preço. Eu quero comprar, mas eu vou comprar o mais barato. E isso a gente está vendo diariamente, tá? Muitas pessoas até trazendo de fora, né? Vindo de outros lugares, sem registro de vigilância e saem usando. Então, eu, pelo menos, dou a dica de que você chame um físico e faça esse laudo. Por quê? Tu não conhece o raio-x internamente, né? Então, um dos pontos principais, por exemplo, esse cone de proteção tem raio-x que nem vem com ele. E aí tá, alguns dizem, é que fora do Brasil nem estão usando mais. Bom, pode ser que não, porque eles já comprovaram que ele não necessita, mas será que a marca que você está trazendo, ela é de confiança? Porque assim, é diferente de eu comprar um raio-x que está aprovado pela vigilância, que está dentro das normativas, que está tudo certo, e aí eu já tenho uma segurança e mesmo assim eu ainda tenho que fazer o laudo. Então, imagina você tá comprando um raio-x que não sabe a procedência, né? Às vezes muito por indicação de um colega que já está usando, mas não sabe no dia a dia, usando toda hora aquilo, qual a incidência que pode dar biologicamente, né? Exato. A RDC 611, por exemplo, que é a regulamentação de 2019, que ela foi feita, era 330, depois passou por um processo de ajuste, então em 22 ela vira 611, ela tem uma área dentro da radiologia odontológica lá, que muita gente conhecia em 98 como portaria 453, aonde ele identifica que todos os equipamentos eletromédicos, documentos de diagnóstico por imagem, eles devem ter um registro na Anvisa para serem utilizados. Inclusive a vigilância sanitária, porque nós temos a nacional, a estadual e as municipais. Os municípios, eles acabam sendo responsáveis pela essa parte do odonto, e em caso de dúvida, eles mandam para o estado.
é uma exigência que nos laudos, na documentação, se apresente o registro Sim, da do Anvisa. equipamento, né? Exatamente, por um fator de segurança. Porque quando uma empresa vem para o Brasil e eles fazem um registro da Anvisa, tem uma série de testes que são analisados, processos, inclusive, quando o equipamento ele sai de fábrica, ele já vem com um laudo de fuga de cabeçote. Mas esse laudo, ele é da fábrica. Quando ele chega, mesmo sendo novo, ele tem a necessidade e a exigência das vigilâncias realizar novamente essa fuga de radiação para ter certeza que durante o transporte, durante uma situação qualquer, não tenha causado um dano interno e eu tenho uma exposição, por exemplo, para as equipes, para o dentista, para os profissionais que estão ao redor ali, inclusive o paciente, que não seja só para incidência primária, né? E está fazendo essa proteção. E esse comentário que o Vira falou dessa borda de proteção é exatamente para essa radiação secundária. Existem vários modelos hoje que estão utilizando isso, vindo do Brasil, com um fator adicional de segurança. Né? Sim, porque só para vocês entenderem um pouquinho, quem ainda não usa um raio-x portátil, esse cone de proteção, esse cone que nós temos ali de proteção, ele faz exatamente esse cone. Então, quem está atrás dele, vamos dizer que eu estou com o raio-x na mão para fazer uma tomada de imagem no paciente, o dentista que está com ele dentro desse cone, ele está protegido. Exato. Isso comprovado por laudos, né, para esse raio-x poder estar hoje sendo vendido dentro dos registros. Aí, o que a vigilância ainda exige do tripé e do disparador? Para que, se for mais seguro, você poder sair do local e fazer um disparo como você fazia com o raio-x convencional. Perfeito. Então, são questões de segurança para o dentista, para quem está ali fazendo o raio-x, né, e para o teu consultório como um todo. Claro que a gente sabe que hoje a maioria não usa o tripé e o disparador, mas por quê? Porque tem a segurança através de um laudo radiométrico que é feito por um físico, que é o caso da empresa do Daniel, tá, ou qualquer outra que vocês venham a contratar, exato, que te dá a segurança de que esse aparelho você pode sim fazer uma tomada de imagem com ele na mão, o teu paciente vai estar com o avental e o protetor de tireoide. Não é porque hoje diz que o risco ele é baixo que a gente vai deixar isso sem seguir as normas. Pode ser que saia uma normativa em breve e que diga assim, olha, vocês não precisam mais tripé, não precisam mais disparador, exato, não precisa mais o avental. Mas o que diz hoje é que sim, o paciente tem que estar com o avental, se for periapical com o protetor tireoide, se for num panorâmico sem, porque senão ele interfere na tomada da imagem, né? Perfeito. Então, assim, hoje a gente já escutou de clientes que o raio-x, vamos dizer, um panorâmico, estava com a imagem muito ruim, estava dando muito artefatos e tudo exato, mais, e a gente foi ver, era porque estavam usando um avental como protetor de tireoide. Então, claro, é uma questão de conhecimento, de esclarecer como deve ser usado. Muitas vezes você está acostumado somente com o periapical, inserir um outro equipamento dentro da clínica. Então, eu acho que nessa parte de periapical, eu acredito que ficou claro, né? A gente sabe que então tem que, quando vai fazer um consultório novo, ou, vamos dizer assim, você tem um consultório, ele lá atrás foi registrado sem raio-x, e hoje você está colocando um raio-x dentro da clínica, né? É um próximo passo. O que a gente deve fazer? Faz uma atualização do projeto eletrônico, se já tem pronto o projeto, só encaminha com a solicitação da vigilância sanitária o levantamento radiométrico, que isso hoje no litoral tu pode garantir que tu possa trabalhar sem nenhum problema. Mas se for observado que, através das medidas, houve alguma passagem de fuga, claro, lembrem-se, não quer dizer que tem que ser zero a exposição, tá? A barreira, ela tem que ter um mínimo de referenciamento segundo a legislação técnica, certo? Então, a gente, sim, muitas vezes, quando eu for fazer uma medida de radiação, eu não vou encontrar praticamente zero, mas nós exigimos valores mínimos de referência para que não ocorra um risco para nenhuma pessoa que está exposta ao redor ali, né? Então, fazendo o levantamento radiométrico, nós garantindo que está tudo certo na sala, ok, vida que segue projeto. Não verificou isso, ou tu acha que tem algum problema, talvez a sala seja pequena, não seja apropriada para colocar, como aconteceu um dentista, onde ele colocou uma estrutura de vidro divisória entre dois consultórios, a gente verificou, mesmo com portátil, apareceu uma exposição, o que ele fez? Ele fez um ajuste, botando numa posição onde a cadeira ficasse melhor incidência para o paciente ali, né? Em alguns casos, se identifica salas dedicadas. Então, dentro do próprio consultório tem um espaço onde, em vez de fazer na própria cadeira, eu levo para uma sala separada e faço, então, um ajuste ali para essa situação, né? Resolvendo, então, o problema da clínica dentária. Então, é muito mais simples a radiologia odontológica intraoral do que a panorâmica. Mas só para acrescentar, desculpa, Vira, só para citar uma coisa que eu acho importante,
Os aventais de intraoral, muitas dúvidas às vezes o pessoal não comenta, né? Vários serviços que eu vira, por exemplo, né? Trabalha com os aventais específicos para a parte de odontologia, mas eu vejo às vezes dentistas adquirindo ou buscando, né, equipamentos, no caso aventais e protetores de tireoide, de radiologia convencional. Então tem uma diferença muito clara. Assim, para radiologia odontológica, nós trabalhamos com 0,25 milímetros de equivalência de chumbo, tá? Protetor de tireoide e avental. O 0,5 e o 0,75, eles são para bloco cirúrgico, para centro cirúrgico. Muitas vezes fica desconfortável para o paciente. Sim, porque se torna mais pesado, Exato, né? porque às vezes o dentista ganhou de alguém, conseguiu uma negociação. Pode usar? Pode, não tem problema nenhum. O mínimo é 0,25 na regulamentação técnica, né? Mas o ideal para a mobilidade do paciente, para conforto de todos, seja o 0,25 e não o 0,5. Sim, isso é até bem importante assim também. Hoje a gente sabe que a primeira busca que a pessoa faz é o preço e procura na internet. Então, sempre verificar se esse avental que você está comprando, ele tem o laudo e o número de série. Porque o que acontece? Hoje, entrou muitas normativas novas na vigilância sobre equipamentos, tá? E a gente está falando aqui sobre raio-x, mas tem sobre tudo. Então, assim, ó, eles hoje estão exigindo que o teu avental tenha lá a data de fabricação, número de série e registro da Anvisa. E a gente sabe que hoje tem empresas que vendem no mercado e não tem isso. E pode ser que venha você ter que mostrar esse registro e não tenha, né? Uma coisa que é importante, já que tu comentou, eu já recebi de clientes solicitando informações dizendo que a vigilância perguntou o prazo de validade do avental. Lembrando vocês, um avental plumbífero ele não tem prazo de validade. Exatamente isso. Tem que ter um registro, ele tem que ter garantias de que ele passou por avaliações, está dentro de um processo criterioso de análise e chegou até o cliente. Mas ele não tem um prazo específico de validade. Por quê? Porque dentro da Instrução Normativa 95, que é a radiologia odontológica, a gente faz alguns testes de análise, que é obrigatório, além do levantamento radiométrico, tem que fazer o controle de qualidade também do equipamento, e um dos itens é a análise dos equipamentos de proteção individual, no caso avental, protetor de tireoide. Tu tem que analisar, nós no caso analisamos se tem quebra, se ele está rasgado, ele tem algum problema que está associado ali ao risco de exposição. Se não tiver, esse avental está válido, ele pode ser utilizado. Eu não posso descartar esse avental depois de 2 anos, porque ele está em bom uso para substituir por outro, entende? Então, não tem necessidade, não se preocupem com isso. Desde que ele passe nos testes, nas avaliações de que não esteja quebrado, não esteja, por exemplo, com a borracha solta, porque tem alguns aventais que eles são presos no tecido, são juntos ao tecido, e tem outros aventais que eles ficam soltos numa estrutura interna que, com o passar do tempo, ele acaba se rompendo, acaba se quebrando, inclusive para guardar ele de forma adequada, né? Existem cabides específicos para isso. Eu não posso simplesmente enrolar, dobrar ele e guardar dentro de um espaço que ele vai quebrar essa borracha. Bem importante isso. A normativa diz que ele tem que ter um suporte específico para que ele fique pendurado. E o que acontecia muito nos consultórios, e ainda deve acontecer, guardavam ele dobrado na gaveta. Perfeito. E isso é o que estraga o avental. Com o decorrer do tempo, ele ficou dobrado. É a mesma coisa, vamos brincar com um cabo que a gente conecta e enrola ele. Exato. Com o tempo, ele deixa de funcionar. Então, é mais ou menos a mesma situação, só trazendo uma analogia para vocês entenderem o porquê que ele não deve ficar ou enrolado ou dobrado dentro de uma gaveta. Existe, sim, uma normativa hoje que diz que ele tem que ter um suporte, e a vigilância cobra quando ela vai ao consultório. Exato. E ele esteja lá pendurado, né? Então, claro, existem vários tipos de suportes, né? Tanto para o raio-x, para o avental da parte panorâmica, tomógrafo, quanto para o periapical. Então, é bem importante, acho que a gente salientar isso, que é para você não pegar já essa dica de guardar ele dobradinho dentro da gaveta. O checklist da vigilância é exatamente esse. Claro que o que acontece, como estava conversando que eu vi aqui, a vigilância estadual passou para o município fazer as vistorias. E os municípios, muitas vezes, eles têm confusões, porque nem todos os fiscais eles estão com conhecimento muito aprimorado sobre esse assunto, mas eles estão se adequando porque tem uma série de demandas, entende? Mas o correto do processo todo, em todo o território nacional, e agora com a 145, que é uma regulamentação, é uma portaria que entrou no Rio Grande do Sul no ano passado, e que ela se aplica a serviços odontológicos, né, o EPI, o avental protetor para periapical, no caso, o levantamento radiométrico, teste de fuga de radiação de cabeçote e o controle de qualidade do equipamento. Esse controle de qualidade inclui a análise dos EPIs e a análise da qualidade da imagem, seja ela por filme ou por sistema digital. Então, esse é o processo correto para que tu consiga o teu alvará ou tua demanda, digamos, de rotina
dentro da radiologia odontológica periapical. A gente até salientando um pouquinho, que não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, mas até aproveitando, quando a gente tem o raio-x analógico no consultório, Perfeito. a gente já tem mais algumas regras referentes aos filmes, Perfeito. ao Os material químicos. químico que é usado ali, como vai Perfeito. ser feito esse descarte Exato. e tudo mais. Então, não é simplesmente eu vou usar o analógico, eu tenho minha câmera escura, eu vou lá, faço a revelação e eu tenho todo um cuidado com esse material químico que está sendo usado ali e tem que ser tudo registrado em documentos quando a vigilância vai, para onde está indo esse material, Exato. quem faz a coletagem, então isso é bem importante também. Porque quando a gente vem para o digital, a gente elimina isso. Então, por que muitas vezes a gente diz assim, olha, a era analógica já foi, né? Agora é o digital. Mas a gente sabe que ainda a média é de 70% a 80% dos consultórios ainda trabalham no analógico. Então, assim, já cresceu muito, né? A gente dizia um tempo atrás que 5% apenas dos dentistas do Brasil trabalhavam no digital. Isso cresceu muito de um tempo para cá, principalmente de 3 anos para cá. Muitos foram para o digital, então a gente tem, imagina hoje todas as imagens sendo em 2, 3 segundos no computador, tudo armazenado. Eu não tenho mais nada desses produtos químicos, mas quem tem que se atentar a isso, né, Daniel? Perfeito. Né? Perfeito. Acho que é bem isso. Exatamente isso. Então, assim, trazendo um pouquinho agora para a gente aproveitar esse tempo aqui, um pouco mais de conhecimento, hoje a gente sabe que as clínicas odontológicas estão trazendo muito a radiologia para dentro do consultório. Né? Começou com as clínicas maiores, né? Quem tinha 3, 4, 5 cadeiras, não só pela parte de conforto do paciente, né? O paciente não precisar mais sair da clínica, fazer um raio-x numa clínica de radiologia e voltar, mas também por principalmente quem trabalha na área de implante, de cirurgia de buco, já trazer esse conforto e também uma assertividade no tratamento, né? Ele já tem tudo dentro da clínica. Mas quando a gente traz isso para dentro de uma clínica odontológica que já está constituída, é bem importante a gente entender quais são as normas para isso, né? Eu não vou... a gente já sabe que tem as normas para um periapical, imagina então para uma linha de 3D, que seria um extra-oral. Não só um panorâmico, muitas vezes ele já compra um panorâmico com tomógrafo, e aí a gente entra com novas normativas. O que tu nos diz sobre isso, Daniel? O que acontece, né? Quando a gente está trabalhando com essa parte de panorâmica, a gente tem que dividir em 2 situações, né? Primeiro, as clínicas dedicadas, como a Vera comentou, né? As clínicas dedicadas de imagem e consultórios ou centros odontológicos, o pessoal está implementando, então, a colocação de um panorâmico, um tomógrafo, né? O Conibim, o pessoal gosta de utilizar também o termo, né? Sim. O que acaba acontecendo? Nós temos um fator de segurança maior. Porque nesse caso, no panorâmico, esses equipamentos eles utilizam uma quantidade de radiação maior, né, ainda segura, tudo certo. O tempo de exposição também é maior, né? Nós trabalhamos aí com a faixa de tempo de 9 a 14, 15 segundos, digamos, comparado à odontologia, que no digital estão trabalhando com 0,3 a 0,5 segundos, e no convencional ali na faixa de 1,5 segundos, digamos assim. Né? E o panorâmico ele tem uma incidência de 270 graus, às vezes até 360, dependendo da incidência da posição que ele está fazendo. Então, todas as barreiras ao redor são expostas. Então, nós precisamos analisar toda essa proteção radiológica ao redor, a blindagem, a adequação, a dimensão da sala, o ar-condicionado, que pelo menos tem um tempo maior de exposição, o tubo de raio-x superaquece. Então, uma sala de comando que eu tenho que ver especificamente, porque eu tenho que armazenar essas imagens no computador. Então, tem todo um processo. Então, o cuidado e o risco, não digo risco, mas o cuidado da sala e as dimensões são um pouco diferentes. Então, a gente precisa ter a sala e um comando. Muitas vezes, a vigilância sanitária, por interpretação dos próprios fiscais, devido a outros documentos técnicos, alguns solicitam o comando dentro da sala, ou seja, preciso fazer uma barreira de proteção com visor específico para poder observar o paciente e a porta de acesso. Isso é muito importante, porque a vigilância ela solicita que eu consiga ter esse controle paciente e porta de acesso. Em outros casos, eu tenho um comando externo, onde eu tenho uma porta devidamente adequada, blindada, com um visor, com um caixilho, um visor ali para um biffer, que a gente chama, que é um vidro específico, ou eu tenho uma camada de vidros colados, que eu já vi isso acontecer, né, por solicitação do cliente. Nós fizemos o cálculo de idade, ele a escolha dele, né, e aí o que acaba acontecendo? Eu tenho um comando externo, e aí eu também tenho um disparador do lado de fora para observar esse processo.
Então, no projeto arquitetônico, ele tem que apresentar todos esses processos, entende? Toda essa situação. Dimensão de sala, respeitando sempre, uma coisa que eu sempre digo assim, não adianta escolher o tamanho da sala se o site planning que vem, por exemplo, né, no caso aqui da instituição, vem um tomógrafo que tem uma especificação técnica de dimensão, você vai lá e coloca em qualquer lugar, ela não vai ser respeitada. Até porque tem um fator de segurança, tem um fator de adequação, Sim. o fabricante solicita dimensões mínimas. Então, se eu não respeito isso, não adianta tu querer instalar o teu equipamento, né, e adequar posteriormente a blindagem. Isso é uma coisa. Alguns dentistas me pediram, eu vou instalar e depois tu analisa a blindagem. Não. Para a vigilância sanitária dar o teu alvará e dar o teu andamento do processo, tu precisa ter o projeto arquitetônico, o cálculo de blindagem, o relatório de cálculo de blindagem ali, depois que as adequações foram feitas de projeto junto à vigilância sanitária, aí esse projeto de cálculo de blindagem, ele garante, ele assegura que a tua barreira está protegida, e isso, inclusive, eu sempre digo assim, a gente se preocupa muito, mas é documentar esse processo, mas existe um fator de risco, eu sempre digo trabalhista, Sim. que é muito importante. A gente sabe que quando eu tenho segurança documental dentro de um serviço com radiação, dificilmente eu vou ter problema posteriormente ou futuramente trabalhista em função de aspectos. Com certeza. Porque eu não tenho levantamento radiométrico, me faltando cálculo de blindagem. Isso tudo dá margem de discussão, por exemplo, jurídica. Né? Então é fundamental isso. E um outro aspecto importante, além dessas duas, só para finalizar, é que no panorâmico ou serviços dedicados, há uma necessidade importante do dosímetro, o medidor de radiação, para esses profissionais. No intraoral, salas com consultório odontológico no intraoral, não há essa necessidade, obrigatoriedade do dosímetro. Quando eu vou para o panorâmico, com Anibim, eu tenho clínicas de imagem específicas, o dosímetro se faz necessário para todos os envolvidos, seja o dentista que está realizando o procedimento, seja para as equipes auxiliares. Ótimo. Até aproveitando, assim, sobre a sala e a medida. Perfeito. Né? Acredito eu, pelo que a gente já conversa, não existe pela vigilância uma normativa específica do tamanho dessa sala, mas seria pela prescrição do equipamento em si que você está adquirindo, vai ter lá uma metragem mínima. Por quê? Porque uma é a acessibilidade do paciente na sala, né? O raio-x, ele faz esse giro, então ele tem que ter um espaço suficiente, superaquece, né, no momento que está trabalhando, então principalmente clínicas que têm uma rotatividade muito grande, ele sabe que ele tem um tempo de resfriamento para poder fazer a próxima imagem, então tudo isso é importante, mas pela vigilância hoje não existe uma medida específica, né? O que tem é a RDC 50, que é uma normativa de regulação sobre espaços de saúde, entende? A RDC 50. Muita vigilância sanitária, os engenheiros, as equipes que fazem análise de projetos, eles usam como referenciamento a RDC 50. Sim. Tá? Ela está defasada, precisa fazer algumas modificações, aí já tem algumas discussões entre arquitetos e engenheiros para solicitar algumas mudanças, mas basicamente tem que se levar em consideração e respeitar. É a análise dessa RDC 50, onde a vigilância vai fazer essa pesquisa, né? E o site planning, ou seja, os dados que o fabricante encaminha ou de referenciamento. Por exemplo, eu tenho um novo equipamento, tenho usado equipamento. Bom, faz uma busca sobre esse modelo e marca que tu vai adquirir para verificar qual é a dimensão mínima da sala, porque é necessário isso. Sem isso, tu aumenta o risco, tu aumenta a possibilidade de blindagem de sala, né? E tu tem outro problema, que a blindagem ela aumenta o teu custo, porque uma coisa é tu fazer uma parede de alvenaria, e aí tu pode aumentar a espessura do tijolo, com gesso, a estrutura toda ali adequada, pode fazer, com alvenaria e argamassa, né? Mas se tu não tem essa blindagem, tem gesso, por exemplo, tem que aumentar a espessura de argamassa baritada, que é um outro material que tem que ser utilizado, e o teu custo aumenta. Sim, sim. Até bem importante essa questão, porque às vezes também aquela questão que eu sempre falo, ninguém gosta de ler um manual de instrução, ninguém lê, né? Muito menos, às vezes, a gente diz sobre o checklist. E o checklist diz que uma das paredes, pelo menos, tem que ser de alvenaria ou ela tem que ter um reforço, porque esse equipamento ele é fixado na parede. E muitas vezes isso acontece recorrente da gente chegar em locais para fazer a instalação, foi enviado o checklist, foi falado várias vezes e a gente chega lá e é tudo drywall. Mesmo que esteja baritado, não tem como fixar o equipamento. E aí a gente vai ter que o quê? Retrabalho. E é o que a gente seguido fala, retrabalho é custo. Então, assim, é muito melhor eu pegar uma empresa,
seja Inova ou outra empresa, que te dê as orientações corretas para você não ter que refazer. Porque a gente sabe que uma clínica, muitas vezes, que já está trabalhando e que vai ter que fazer uma obra, por menor que seja, vamos botar que seja uma sala de 2,5 por 2,5 ou de 3 por 3, você vai ter obra envolvido, vai ter sujeira ali, e aí muitas vezes vai ter que refazer. E a gente sabe que ali tem sim checklist e tem lugares que aceitam o escritório, que é o que a gente chama, dentro da sala. Mas tem lugares de vigilância que não aceitam. Né? Então, isso é bem importante você ver a normativa que está ali na tua cidade. Digamos assim, Elvira, mas eu não tenho espaço para colocar o meu computador numa área externa. Mas se existe essa normativa dentro da tua cidade, se tu colocar dentro, vai ser recusada. Então, acho que isso já deve ter acontecido, né? Tem que avaliar muito bem, assim, porque eu já peguei situações internas e externas, entende? O computador com a mesa junto do panorâmico dentro da sala, ok? O disparador do lado de fora, porque não tem espaço para botar um biombo, então tem uma porta, uma adequação. Faço a exposição externa, acesso à sala, e aí eu faço as análises, então. Mas é importante, como a Elvira comentou, eu acho que conversar com a vigilância sanitária, entender o que eles necessitam, procurar pessoas que possam te auxiliar, né? Eu sempre digo assim, quando alguém me liga muitas vezes, a gente dá consultoria sem custo, porque a gente está trocando informação, porque a gente sabe que muitas vezes as dores desse cliente ou dessa pessoa são as nossas dores, porque nós também nos incomodamos com a vigilância, e não é uma incomodação no aspecto de problema, entende? É uma tentativa de solução. No entanto que eu converso muito com as vigilâncias municipais, as coordenadorias estaduais e a vigilância do estado, exatamente para tentar auxiliar nesse processo, porque quando nós temos uma comunicação clara e eficaz junto, né, aos órgãos competentes, eles também entendem que é um processo de ajuda, um processo de adequação, e que, por final das contas, sai todo mundo ganhando, né? E até é importante, assim, eu escuto muito, provavelmente você também, que às vezes é difícil o contato com a vigilância da cidade, né? Trazer essa informação correta. Mas eu já fui, não sei, um monte de vezes lá, não consigo a informação adequada, ninguém sabe nada e tudo mais. Então, segue a normativa que existe geral do Brasil. Exato. Acho que seria isso, né? Exato. E muitas vezes o que diz lá, e tem no próprio checklist dos nossos equipamentos, acredito que dos outros também, como que deve ser a sala. Então a gente sempre indica que o disparador esteja do lado de fora, com a identificação, com a luz para quando tiver lá a identificação de alguém fazendo o raio-x, tudo dentro das normativas. Os adesivos, o computador, que a gente chama de escritório, mas não é uma mesa com o teu computador. Por quê? Vamos pensar assim, eu gosto sempre que as pessoas imaginem se trabalhando ali naquele local, né? Imaginar estar ali. O que vai acontecer? Se eu estou com um computador dentro da sala e o paciente entrou para fazer a tomada de imagem, como que eu vou acompanhar se está tudo certo, se está realmente indo o software do gerenciamento da imagem, se a imagem está sendo reproduzida, se eu só vou conseguir olhar a imagem quando eu entrar dentro da sala. Então, se torna inacessível, eu só consigo ver depois que eu liberei o paciente. E aí, muitas vezes, não ficou bom, eu vou ter que, de novo, chamar o paciente, posicionar o paciente, fazer a imagem de novo. E isso perde um monte de tempo. Se eu estou com o computador do lado de fora, eu consigo visualizar, eu consigo ver o paciente lá pelo vidrinho da porta. Então, é tudo muito mais fácil. A gente sabe, sim, que tem limitações de lugares, mas acredito que quando você está implementando isso, não importa se é uma clínica do zero, né, que eu estou construindo, ou uma clínica que vai ser implementada esse serviço, eu tenho que entender se eu tenho espaço suficiente para fazer isso, né? Perfeito. Porque o que já aconteceu, principalmente em prédios comerciais, às vezes até mais antigos, tá? Quando a gente insere a radiologia, tem as normativas de acessibilidade, principalmente, elas mudam completamente. Então, assim, tamanho de corredor, lavabo acessível para o paciente. Se o prédio não tem, você tem que ter. Então, assim, muda completamente as normativas para o extra-oral dentro de um consultório. E, às vezes, o que acaba acontecendo? Simplesmente o dentista quis inserir aquele equipamento ali na clínica, não foi atrás de todas as informações, e aí depois ele vai ver que ele investiu lá 100, 150, 200 mil, e ele tá com um problemão na mão.
Acho que isso acaba acontecendo muito, né? Com certeza. A gente acaba. Eu tive situações, por exemplo, o equipamento chegou, foi instalado o equipamento, a vigilância negou o projeto, negou o processo, e aí entraram em contato conosco, a gente teve que fazer o cálculo de blindagem, e aí no cálculo de blindagem tem que fazer ajuste, aí tem que fazer toda a obra, e aí suja o equipamento, tem que tapar o equipamento, tem que isolar, e isso pode dar risco, inclusive, de perda de garantia. Daqui a pouco o tamanho da porta para entrar um paciente com limitações de mobilidade, ela não é adequada na largura. Então tem que quebrar o marco, refazer a estrutura, poeira, sujeira pode dar a perda de garantia do equipamento. Então acho que assim, ó, a gente quis trazer hoje os principais pontos, tanto para você que está montando um consultório, que vai inserir um raio-x periapical nessa clínica, ou para você que já tem um negócio e está querendo inserir a linha de radiologia. O que a gente está trazendo aqui é pontos cruciais que você não deve deixar passar. Para quê? Para que depois não tenha retrabalho, dor de cabeça com a vigilância e por aí vai. Acredito que hoje a gente trouxe alguns pontos bem importantes, né? A Inova, ela é uma empresa que fica localizada aqui no Rio Grande do Sul, ela atende todo o Sul hoje, né? A gente atende todo, na verdade, todo o Brasil, à medida que a gente tem esse deslocamento, né? Hoje nós temos com Rio Grande do Sul, existe um processo de adequação em Santa Catarina que a gente está passando agora, porque é normal, cada estado tem suas adequações. Paraná já atendemos, Mato Grosso, atendemos Minas, outros estados também, né? E mesmo que às vezes a gente não vá até o local, se o cliente precisar ligar para nós, tirar uma dúvida, pegar uma informação, é isso que eu estou dizendo assim, é fundamental a gente trocar essas informações para tentar auxiliar o cliente no primeiro momento. No segundo momento, depois que precisa adequar, tudo certo, né? Então, eu acredito que é isso hoje que a gente gostaria de trazer para vocês, essas informações. Aqui na MSP também a gente tem todo um processo de consultoria, mentoria, para você que quer abrir um negócio da forma certa. Eu sempre digo que clareza e conhecimento, eles levam você para um outro nível, né? Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes não é por mal, realmente a pessoa não tinha aquele entendimento, mas se você não tem o entendimento, vai atrás das informações para não correr esse risco. Então, acredito que por hoje é isso. Agradeço muito a disponibilidade do Daniel, ele é professor de faculdade, tem um monte de coisas no dia a dia. A gente escolheu assim um horário no meio dessa agenda louca dele para a gente poder trazer essas informações. A nossa empresa e a Inova fica à disposição, qualquer coisa que vocês precisem, façam contato com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, tudo de bom.